Alô, amigos, muito bom dia. Nós estamos começando aqui pela nossa Princesa FM, pelos canais da TCM e também pelo velho e bom rádio, além do aplicativo, o nosso Memória Viva deste domingo. Hoje eu estou chegando no Itajá justamente para conversar com uma mulher, filha de um homem que tem muita história no Itajá. Aliás, quando você fala no Itajá das Antigas, no Saco das Antigas, o nome era Manuel Agemiro Lopes. Eu estou aqui com Fátima Pessoa, que é filha de seu Manuel Agemiro, uma historiadora, uma mulher que muito impulsiva, né? Ela não conseguiu ficar muito tempo no Itajá. Fátima, bem-vinda ao nosso Memória Viva. Muito bom dia, é sempre uma honra. A gente já tinha conversado que um dia a gente chegar a esse momento de contar suas histórias. Bom dia. Bom dia, Lucílio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Assim, a história da gente é muito interessante. A minha, eu assim, agradeço todos os dias o que eu vivi, o que eu vivo. Mas começando assim da história, eu muito cedo, né? A gente tem um legado muito grande que é meu pai e com a experiência assim de uma pessoa nata e de conhecimento, né? Incrível, que ele só tinha até a quarta série primária, né? E sabia assim coisas que a gente não conseguia identificar. Mas a gente viu o legado dele de fazer, de estar aqui. Então, assim, ser filha de Manuel Agemiro tinha uma responsabilidade também, né? Ele ajudava a gente a conversar, a fazer isso, a caminhar. Então, ele tinha toda uma vivência de liderança no Itajá, né? A liderança dele era sempre com todas as pessoas, independente de cor e partido. Claro que ele tinha ao lado também de político, que foi, né? Mas com esse lado ele nunca deixou de construir coletivamente as coisas aqui no Itajá. Então, meu pai, ele assistia muitas reuniões aqui em casa, trancados em alguns quartos, com o próprio adversário para planejar o que poderia estar trazendo aqui para Itajá, né? Então, assim, tinha Manuel Agemiro, aí tinha meu padrinho, Manuel Lopes, né? Que era uma pessoa que a gente se entendia, mas adversários políticos da época, mas não tinha nenhum problema. Tinha Manu, né? Tinha Manu, que é o pai de João Eudes, o avô de Joãozinho, hoje o prefeito de Itajá. E tinha Pedro Lino, que era ligado a meu pai também. Tinha Manel João Medeiro, tinha Zé de Deus, que eram outras pessoas, lideranças aqui. Então, com essa vida de meu pai política, ele sempre trouxe esse legado para Itajá, mas nada deixava de vir para Itajá, né? Tudo o que ele fazia era em benefício de Itajá. Ele era ligado a Ipanguaçu, né, Itajá, foi ligado a Santana do Matos, e em Santana do Matos, meu avô, João Pessoa, que também foi bastante importante na história de Itajá, ele era vereador de Santana do Matos. E seu pai E meu pai foi vereador de Ipanguaçu. Sim, já em Ipanguaçu. Sim. Aí Ipanguaçu já tinha emancipado, então. Não, aí sim, meu avô foi vereador em Santana do Matos, sim, e emancipou Ipanguaçu, quer dizer, foi uma luta de emancipar Ipanguaçu de Santana do Matos. É verdade. E meu avô foi o primeiro vice-prefeito de Ipanguaçu. E essa passagem de meu avô político passou para o genro, né? Que aí meu pai casou, né? E logo que casou, meu pai continuou também nessa luta política, né? Junto com meu avô, e aí foi vereador, né? Em Ipanguaçu. Então, meu avô foi só o vice-prefeito, e aí a gente começou Itajá era sempre maior, e organizado, unido, viviam em mutirão, viviam em unidade, e a gente sempre teve essa luta aqui em Itajá de melhoria, né? Havia uma barreira, assim, muito grande Era difícil uma moça, um rapaz do Itajá casar com alguém que não fosse da família. Que não fosse da família, mas tinha aquela existe, né, o real, de que os genes próximos não podem casar, né, porque tem problemas com os filhos, e Itajá desconstruiu isso. Né? Porque Itajá tem primo com primo, tem hora que você não sabe, tem a mãe e a filha tem o mesmo bisavô, né? Então, assim, essa história é muito interessante. Mas, mesmo assim, a gente não tem pessoas com deficiência, porque as pessoas que começaram a nascer aqui com deficiência, os pais não eram primos. Engraçado, quando o pessoal dizia, e a ciência diz que casa o primo com primo tem filhos especiais, né, com deficiência,
Nós aqui, os filhos com deficiência, primeiro, não foram pessoas que casaram primo com primo. Porque aqui primo, primo carnal, quase tio, são quase casados, né? Junto. E vivia essa unidade, essa união. E sempre foi muito junto. Como o Ipanguaçu tinha dificuldade, não gostava muito de fazer muito por Itajá, crescer, porque sabia que a gente tinha essa unidade muito grande, mas o pessoal aqui se unia de uma forma que você não conseguia entender como é que Itajá, né, conseguia fazer 5 vereadores e Ipanguaçu todinho só fazia 4. Era essa. Mas essa unidade eu via aqui dentro de casa, né? E meu pai se reunindo com o Manu, se reunindo com a Luiz Alves, passava aqui, reunindo com os adversários políticos, para saber, compadre, você traz isso por fulano, e a gente traz isso pelos Montenegro. Então, assim, Olavo, não sei o quê, todo mundo passava aqui, meu pai. O único objetivo, primeiro Itajá. Primeiro Itajá, e qualquer coisa que viesse para Itajá, seja isso até na religião. Eu queria voltar um pouquinho. Essa prole, era seu Manuel Agimiro e o nome da sua mãe? É Isabel. Dona Isabel. Dona Isabel Pessoa, que era filha de João Pessoa. Exatamente, que justamente foi o primeiro grande político, né, da família do Itajá. Foi João Manuel Pessoa. Né? Que hoje Pessoa Neto tem o nome dele e é o atual vice-prefeito de Itajá. Então não é uma coisa distante. Meu avô foi. Tem o seu Né, seu Cassimiro. Tudo, meus tios, né? Mas irmão de sua mãe. Irmã de mamãe. Ah, entendi. E não se envolveram com política. Mas aí agora vem outros netos, bisnetos já se envolvendo. É outra geração. Outra geração. Mas essa parte todinha do meu pai, da minha família de João Pessoa, aí tem 13 filhos, João Pessoa tinha 13 filhos, né? E Maria Carmelita, que hoje é o hospital. Por quê? Né? Essa história. E é muito interessante a gente contando como o Itajá conseguia juntar as coisas. Na hora que estava discutindo, vamos fazer o clube, a primeira coisa assim grande em mutirão foi o cemitério, né? Porque não vinha, e o pessoal se reuniu e formou o cemitério. A igreja, né, que aí no tempo de Bebem, que né, morreu com 100 e poucos anos, trouxe São Vicente Ferrer, né, que a gente acha estranho, mas é um espanhol que veio, né, trazido por Bebem aqui para fazer a igreja. Sim, é porque até hoje eu me pergunto, por que São Vicente Ferrer é o padroeiro? Porque ela recebeu São Vicente Ferrer em Santana do Matos, que a gente era ligada ainda, e em Santana do Matos ela recebeu essa imagem de São Vicente Ferrer. E lá ela conseguiu trazer para Itajá, porque a gente tinha ligação com a igreja lá, né, que Itajá pertencia, e a gente tinha família lá. E ela trouxe para Itajá ser nosso grande padroeiro, né? Forte, né, que tem uma fé muito grande, o pessoal aqui. E o pessoal da região acha esquisito. Não é um São João, não é um São Pedro, não é um Santa Luzia, São Benedito. É verdade, Nossa Senhora, Santana. Não é? Eu acho que a nível de Brasil, você talvez tenha, se tem. Só conheço um São Vicente Ferrer, que é em São Vicente ali perto de Florânia. Sim. Ali perto de Currais Novos. Sim, que é do Seridó também. Seridó. Pronto, que elas tudo vinham do Seridó, de Santana. Perfeito. Aí lá tem um, mas não é a mesma coisa do daqui. Lá não é São Vicente Ferrer. Mas não é a mesma figura. Não? Não. Diz eles que é São Vicente Ferrer, mas aí a gente acha que é. Mas diz que é um São Vicente Ferrer que tem lá. Eu queria voltar um pouquinho da prole dos seus pais, né? Essa prole de quantos filhos? Meu pai teve 5 filhos, um homem e 4 mulheres. Vixe Maria, né? então... Aí ele sempre foi lutador por a questão da educação. Né? O rapaz foi o mais velho? Foi o mais velho. Edmilson. Edmilson que fez história na Souza Cruz. Era uma referência, né? Não, aí passava em tudo que era vestibular, em tudo que era concurso, em tudo que era... Meu irmão passou no concurso da Souza Cruz, era uma vaga para o Brasil. Pois é, E ele passou ainda em Itajá, né? Estudou em Jundiaí, quando a situação era muito difícil em Jundiaí. Mais difícil, era. Ele estudou, sofreu muito, né? Comia um bocado de coisa. Foi para Pernambuco, fez agronomia em Pernambuco, na Rural de Pernambuco. Só comia fruta-pão, mas sofreu bastante. Mas lá em Pernambuco ele conseguiu o crescimento e lá ele passou na Souza Cruz, um único do Brasil. Então tinha uma vaga para o Brasil. E ele foi o
É um gerente a nível de Nordeste, né? A nível de Nordeste e do Rio de Janeiro. E cuidava da plantação de fumo, da história da nicotina. Então, ele fez muita história com relação a... Porque ele descobriu os pontos mais fortes da nicotina no fumo. Sei. Na Souza Cruz. Então, ele era chamado para tudo que era de país. Ele conheceu todos os países, aí até mesmo China, Japão, esses outros... Coreia, esses negócios, ele também conhecia. Andava pouco, inclusive, aqui, né? Andava pouco. Pra você ver Edmilson aqui, era dificuldade. Nas férias, às vezes, ou de vez em quando, mas quando estava já no perto de se aposentar, mas vivia no mundo, porque ele faria uma produção grande, né? Aí teve a Edinalva. Sim, a Edinalva que é a segunda. Edinalva é a segunda. Aí a Edinalva foi o quê? Ela começou a estudar também, a gente sempre começou a estudar muito cedo, meu pai, na casa da minha tia em Açu, de Vicência Pessoa, que era filha de João Pessoa, que era, por incrível que pareça, que é uma coisa que eu chamo muita atenção aqui em Itajá, que a gente é muito forte. Itajá teve correio aqui em 1955. Faz 70 anos que Itajá tem correio. Quando não se tinha quase casa, Itajá tinha correio. Era aqui, na casa vizinha, de Egídio hoje, era o Correio de Itajá. E Vicência Pessoa trabalhou aqui no Correio de Itajá. Quando o Correio de Itajá passou para outra casa, que foi lá para cima, para outra casa, que já veio outra pessoa, o menino de Firmo Camilo, lá da roça, que a Ciência foi para Sul, para os Correios em Açu. Aí lá ela foi a casa, e minha avó também morava lá, a casa que acolheu todos os netos para estudar. Então, a Edinalva estudou lá, estudou em Mossoró, porque de Mossoró... A mulher de seu Eudes Dona Salete. Dona Salete. Tia Salete, Eudes, ficou na casa do meu avô. Mas o meu avô, eles foram para Mossoró, porque tia Libânia, que era muito ligada à igreja, né? Que tinha muita afinidade com Padre Américo e Padre Alfredo. Até hoje tem um espaço em Mossoró, Libânia Lopes Pessoa. Ela também fez história, porque Libânia ela fazia isso e fez história muito aqui em Itajá. Nós devemos muito a ela essa organização do Clube Social de Itajá, do CSI, né? Que hoje é CSI. Porque antes, quando ela foi criar, ela com meu pai e todos os outros lideranças daqui, eles pensaram em criar um espaço para que a gente pudesse ter domínio. Né? Não seria escola, não seria igreja, não seria nada, mas seria um espaço para o pessoal, para os jovens discutirem a questão do lazer e também discutir a questão da formação, de outra formação. Assim, e que a própria comunidade tomasse de conta. E a própria comunidade tomava de conta. Então fez uma associação muito grande, muito boa. Depois foi melhorando mais, ou também a gente foi fechando mais, talvez, mas quando fez era para isso. Então, tia Libânia foi quem pensou, mais meu pai e outras pessoas aqui, como Pedulino, como... quem mais aqui? Várias pessoas aqui que pensaram também nesse clube, né, João? Zé Leão já é uma geração mais nova, mas Zé Leão sempre foi muito envolvido, foi muito envolvido. Pessoal de Tipiquinino, né, que foram muito envolvidos no clube. E esse clube era exatamente essa Clube Social de Itajá. E o nome era muito interessante. Quando eles pensaram na época, o nome era Service, Centro Social, Esportivo, Recreativo, Beneficente, Cultural de Itajá. Vixe, era grande, mas era importante porque ele ocupava todos os espaços. Verdade. Né? Centro Social, Esportivo, Recreativo, Beneficente, Cultural de Itajá. Então, atendia a cultura, atendia o esporte, que daí do clube se construiu o campo de futebol, né, que hoje é no nome do meu pai. Leva o nome do seu pai. Mas antes não era, mas por quê? Construíram um campo onde tinha uma cerca de arame. Tem uma rampa, tem uma descida enorme. E outra ajustaram. Coisa, não era ajustado, mas era incrível como o pessoal de Itajá vivia dessa história de apoio, de mutirão e de respeito, que a cerca era de arame. Todo mundo podia assistir o jogo fora, mas todo mundo entrava dentro do campo e pagava a entrada. E conseguia com os jogadores e com o povo todinho fazer isso. Por exemplo, como é que a gente poderia chegar para pagar? Não, podia assistir de fora, mas ninguém ficava fora do campo.
Contribuía para entrar. Contribuía para quê? Para a entrada, porque essa entrada era onde comprava as bolas, onde comprava os ternos, onde comprava apito, onde comprava bomba para encher. Isso tudo era rodado aqui em casa. E assim, um pouco disso, né? E o clube se via muito para isso. Então, quando ele construiu lá, né? Aí mudaram, já está o povo mais novo, já está entrando pelas cercas, não sei o quê, vamos botar Everloz. Por quê? Começaram a dizer que ninguém podia entrar, porque se o leite do Everloz batesse no olho, cegava. Então, a estratégia que eles pensaram. Aí, Rudiário, você lembra do tempo? Lá Veloz. Eu lembro porque em Açu eu passei muito bicudo nos buracos do Aveloz lá de Açu. Em Açu também era Veloz. Aqui a gente tinha um cuidado, a Veloz só se quebrasse. Porque aqui né? Dizia que, pronto, aí ninguém entrava, todo mundo pagava, né? Aí foi a história do Everloz, cortava bem direitinho, e unia mesmo, a gente não via muito. Era o leite do Everloz. Aqui estava muito bem feito, e eles usavam essa forma para poder pagar, para poder manter os times. E Itajá tinha time de futebol. Aí falar do futebol, quem sou eu, né? Nós vamos chegar lá, daqui a pouco. Então nós tivemos, você falou em Edmilson, Edinalva, você? Edinalva, aí eu. Pronto, aí você tem mais... Mara e Ceicinha. Mara e Ceicinha. Aí eu, né? Vem depois de Edinalva, Dedé foi 5 anos, mamãe passou 5 anos para poder ter Edinalva. De Edinalva para mim, eu vim alvoroçada. Teve 1 ano e 5 dias. Ela é do dia 5 de maio, eu sou do dia 10. E aí fui criado também todo junto, tudo aqui, e estudei em Açu. Mas a gente teve aqui uma história muito interessante, que eu digo muito, agradeço a Deus todos os dias, porque a gente teve aqui a história dos grupos de jovens. E na época da ditadura eu vivi isso, né, aqui em Itajá. Eu tinha o quê? 13, 14, 15 anos, mais ou menos nesse período. Isso lá nos anos 60? 60 e 70 e 80, né? É verdade. Até 80, porque até 85... ainda tinha ditadura. Ainda era o presidente, o último presidente militar. E eu, como fiz história, fui uma das registradas na Polícia Federal que fazia história, né? E a gente lutava muito aqui com isso e a juventude era muito organizada. Então eu me envolvi muito nesse período, porque papai era delegado e era vice-prefeito. E Padre Canindé em Açu, que a gente era da Diocese de Natal, mas tinha uma ligação com a Diocese de Mossoró. E Padre Canindé era quem atendia aqui muito. Verdade. Em São Rafael, Pendência, mas Padre Canindé era o suporte daqui de Itajá. E Padre Canindé tinha aquela boca que quando queria dizer, ninguém que cuidava. Papai do outro lado também, e papai era... Como é que foi para conciliar isso, para não ter problemas mais sérios? Não, ele conciliava porque papai não concordava com a ditadura, assim. Ele não dizia, tinha respeito e tal. Até porque tinha um cargo. Tinha um cargo e era delegado, porque naquele tempo não era delegado policial, era delegado comunitário. É verdade. Mas mandava em tudo. E assim, Mané Smith tinha força? Não, porque papai tinha diálogo, tinha jeito, conseguia juntar 2 pessoas que brigavam junto no mesmo tempo e depois reconciliava. Ele tinha estratégia e ele ensinava muita gente as estratégias. Ele dizia assim, minha filha, a gente quer chegar lá naquele banco ali, Bradesco. Por onde é que a gente vai? Vários cantos dá para chegar no Bradesco. Se eu pular esse muro aqui, eu chego no Bradesco. Se eu passar pela porta, eu chego no Bradesco. Se eu furar a casa, subir no chão e pular, eu desço e vou para... Então, por onde é que a gente chega melhor? Ele ensinava isso a gente. Sei. Aí a gente, pela porta, né? Porque se eu pular, eu tenho um risco de quê? Quebrar a perna, quebrar não sei o quê, não sei o quê. Então, o pai colocava essas ideias e estratégias para a gente. Era assim que ele trabalhava também na comunidade. Por exemplo, chegava... O diálogo sempre era e coisa tudo mais era forte. aqui, né? As pessoas vinham acusar aqui, vinham pedir aqui, vinham comer aqui, vinha dormir aqui. Então, assim... É verdade que ele era um homem de muita força, ele pegava 2 sacos de farinha assim fácil, levantava. Né? Era um homem grandão, né? E era muito de força, ele que fazia, não sei se ele fazia algum exercício. Assim, também, comia muito corredor de boi, com certeza. Muito. Aí o boi, a gente recebia as pernas do boi no final de semana, que os machantes mandavam pra gente. Porque meu avô era machante e teu pai era... E ele dava a seu pai. Vovô falava muito do seu pai. E seu avô dava a papai as pernas dos tutanos para a gente
comer, né? Eu lembro que a casa do meu avô, a casa do Coó do meu avô, foi construído pelos Matias e pelos Lopes, né? Foi. Lá os pedreiros das antigas. Era eles que... Pedrolino, Isso. né? E Antônio Matias. Perfeito. E aí Zé Matias tinha um carro, mas Antônio Matias era pedreiro, mas Pedrolino, que era o Lopes, que ia fazer as casas lá no Baldu. Então a gente tinha isso, ele ensinava muito isso. Então, como a gente chegava aí para construir essas coisas, assim, aí construía isso muito fácil, né? Aí a gente no clube tanto se divertia, né, de dançar, dançava tertúlia, dançava soirée, foi do tempo de tertúlia, de soirée, de discoteca, não sei de que, não sei de que. Mas, ao mesmo tempo, fazia reuniões com toda a comunidade para discutir as questões sociais e fazia o esporte funcionar. Uhum. Porque Itajá teve um esporte, sim, muito fantástico, porque também trazia muita gente, tanto de Açu como de todos os cantos do Rio Grande do Norte, papai trazia para cá, morava aqui em casa. Eu lembro que tem um desses nomes que veio, Dequinha Bezerra de Upanema, veio para cá e passou muito tempo aqui, Açu, Açu jogar. Aqui. E era um período áureo que tinha Chiranha, que era Neto Chiranha, perfeito. O Birajara, morava também aqui. Aí tinha Chico do Freire, que era do Ipanema. Perfeito. Né? Aí moravam tudo aqui. Aí aqui em casa morava todo esse povo e papai recebia, não sei como a gente comia, eu sei que dava tudo certo. E ele juntava isso e o povo ajudava. Então, assim, o futebol, ele cuidou muito e aqui tinha assim, de manhã era mais o povo na educação. Ele saía para o sítio, a gente ia para o sítio, então, e o pessoal de educação que passava para a escola, passava por aqui, tomava aula. De tarde, essa calçada ficava cheia de pessoas mais velhas já para conversar sobre o esporte. Aí esperava o povo mais velho e mais novo aqui, e daqui saía para o campo, para treinar toda a tarde. Iam treinar no campo. Quando voltavam do campo, porque eu tinha só muita, assim, eu brincava muito, porque era para a gente dar água. Aí tinha que trazer a água do pote, né, na época, a água do pote, tirava numa tina para dar ao pessoal. Então, essa água chegava tudo para cá para conversar sobre o esporte e sobre política. À noite era para conversar sobre política, né? Muita gente aqui no terreiro tinha um algaroba, então ficava até 9 horas, 8h30, 9 horas, aqui conversando sobre a política. E tudo resolvia aqui, né? E quando era para resolver com os adversários, se reuniam ou aqui em casa, ou lá em Padre Manelope, ou lá em Manu, ou lá em João Medeiro, ou lá em Zé de Deus, ou lá em Pedrolino. Aí se reuniam e conversavam. Eu sei que muito aqui, eu vi muito, né? Segredo que papai dizia assim, olha, a gente está dizendo isso, mas vocês não inventem daqui de fora, passou da porta, não conversar nada que o viu aqui. Enquanto Itajá fez parte de Ipanguaçu, né? Sim. Obrigatoriamente, você tinha que levar o vice daqui. Era. Acho que seu pai foi vice. Não, aí a gente estava vendo isso hoje no Telecentro. Foi vice aqui de Ipanguaçu. Foi vice. Primeiro foi meu avô. Seu avô. Né? Depois foi Pedrolino. Sim, exato. Pedrolino. Depois foi Manuel Gimiro 2 vezes com Joaci Fonseca e com Edson G. Depois foi Zé de Deus. João Medeiros. Zé Deus Pai. Zé Deus Pai. Né? Depois, João Medeiros, aí foi quando Itajá começou a se preparar para se emancipar. E já começou, já vinha a geração de Gilberto, a segunda aí já vinha a geração Gilberto, de Hélio. Mas aí essa geração ainda era meio pequena, né? Gilberto foi vereador em Panguaçu também. Acho que 3 ou 4 mandatos, né? 3 mandatos. E foi também Tiquinho, que foi presidente da Câmara em Panguaçu. Foi Dejailson e foi... Deixa eu ver. Foi Tiquinho, Dejailson, Gilberto... Mitota, que era ligada aqui também, né? Mitota. Ali da minha comunidade, lá do Luzeiro. Luzeiro. Aí tinha Mitota, que era daqui. Então, sempre a gente, né, isso que eu digo, Itajá conseguia entre adversário e correligionário, conseguia eleger 5. Aqui só em Itajá faziam... Eu não sei como é que eles faziam, tão interessante, meu pai com o padrinho, com consultor político, que eles conseguiam eleger de um lado e do outro, e elegia mais do que Ipanguaçu.
Então, o que eu digo até hoje, eu achava incrível, como é que consegue? Aí a gente foi preparando o quê? Foi quando a gente começou a se preparar. Começou a despertar, olha, está na hora de emancipar. Mas mesmo assim a gente começou a ver o que a gente tem para poder emancipar. De infraestrutura, então. De infraestrutura. Então a gente tinha o campo, né? Tinha a praça aqui, que é uma praça que foi começada com o povo, né? Com o povo. Tinha o clube e tinha o posto de saúde, porque o posto de saúde aqui também foi outra história interessante. Quando chegou uma pessoa, prima da gente de Natal, e disse assim, ó, Mano Esmiro, e a gente tem a diaconia está dando posto de saúde, né? Que eles diziam posto de saúde. Aí, mas aqui eu não sei se a gente pode trazer, porque o povo de Itajá é muito religioso, pode ser que não queira. Aí papai disse, não, isso não é obstáculo. Não é obstáculo. Vamos reunir todo mundo, aí o clube, aí tia Libânia, esse pessoal fazia toda a reunião, e papai e os políticos também, tudo aqui, fizeram a reunião, juntou todo mundo, aí disse, não, a gente aceita. E o gestor do posto de saúde vai ser Vicente Carlos, né? Aí, porque Vicente conseguia conciliar todo mundo, politicamente, né? Vicente Carlos, pai de Carlos Júnior. Carlos Júnior, né? E aí, o que acontece? O primeiro posto foi Maria Carmelita, porque vovó era a enfermeira de Itajá. Então, vovó, naquele tempo, fazia o chá, fazia os engoentes, fazia o remédio, fazia os lambedor, fazia não sei o quê. E mamãe começou a aprender a aplicar injeção. Aí pronto, aí mamãe ficava aplicando injeção, mas mãe Calita era quem era a doutora e usava aquela beladona, aquelas continhas de beladona, que até hoje tem, que chama outra coisa, não sei como é, sei que a gente chamava de beladona. Aí dava, tome isso, tome tanto, tome não sei o quê, mãe Calita. E Solidade aqui, que é outra figura muito interessante, era que eles tinham comércio, mas o comércio deles, eles não eram alfabetizados. Mas eles tinham comércio, vendia tudo e anotava. Caderneta e tudo mais. Caderneta, e ninguém enganava. Ninguém enganava ninguém. Aí o que acontecia? Quando era licor, e essas são as figuras, né, que a gente tem. Aí licor tinha uma mercearia e Solidade, Zé Pulsa tinha também outra do chá. A gente chegava lá e dizia, Solidade, hoje eu amanheci assim, arrotando não sei o quê. Solidade, eu amanheci hoje com uma desinteria, não sei o que. Aí ela dizia assim, tome isso, minha filha, tome isso. E a gente vinha para casa, tomava e ficava boa. Então, a gente pode, assim, eu queria... Vocês, então, a sua geração, você aí veio... Aí eu conhecia tudo isso, né? Mas aqui, Mara e Ceicinha... Eu vou conversar agora. Assim, nessa vivência, a gente viveu isso tudo. E eu vivi mais nessa parte de buscar fora. E o negócio das pessoas, né? Ia buscar aí os grupos de jovens, aí a gente trabalhava com grupo de jovens, com grupo de dança. E eu me envolvi muito. E quando chegou aos 18 anos, aí eu estudava em Açu, no IPI, né? No IPI, morava na casa de tia Salete, né? E estudava no IPI. Aí, com os 18 anos, aí a gente morava na casa, ajudando em casa e agradecendo a Deus todos os dias, e a eles agradeço pelo espaço que deram a gente para que a gente vivesse lá. Eu me formei, né, em História e... Na UERN, no campus de Açu, né? Estudei no Juscelino Kubitschek. Sim, estudei no Pedro Amorim. Só estudei em colégios bons. No GPA. No GPA. Antigo GPA. Aí... O GPA era um apêndice do IPI, né? Porque o padre... Eu lembro que a calcinha verde e a camisa branca. A do IPI era a calça marrom e a camisa bonina, né? Que chama de bonina. E aí a gente estudava porque, assim, eu nunca quis ir para o colégio das freiras. Papai e as outras estudaram no colégio das freiras, mas eu nunca quis. Porque a gente era muito... Via nessa história da rebeldia das coisas, e eu era muito melhor de não quero ir para o IPI. Não vai dar certo. Depois, enfrentar a irmã Ernestina lá não vai dar certo. Ernestina não dá certo. Depois você conheceu, era um amor de pessoa, um doce. Era, mas a gente tinha ela como uma pessoa que tinha muito dura, E eu consegui, né, estudar no GPA, Juscelino Kubitschek e na UERN. Então, assim, a gente passou pelo processo todinho aqui da... Então você concluiu História na UERN. Na UERN. Sei. E aí, eu, quando fiz História, eu fui, realmente, como eu disse, fui registrada porque meu pai não queria que eu fizesse História. Porque ele dizia fato, porque ele sabia que a ditadura complicava quem estudava História, né? Perseguia. Aí, o que a gente fazia? No tempo da ditadura, que a gente fazia os grupos,
Eu e Reginaldo era quem pegava nos microfones. Fazia os levantamentos, aquelas festas, aqueles encontros de jovem, aquelas caminhadas, porque ninguém prendia. Nem prendia Reginaldo. Encontro da juventude. Encontro da juventude. Eu fiz parte de grupo de jovem, claro. Com ele e tudo, ali no Ipanguaçu. A gente fez em Açu. E a gente fazia aqui. Aí uma coisa muito interessante era que quando a gente ia fazer as caminhadas, que a gente estudava educação e política. E educação aí, moral e cívica era a matéria na época. Mas a igreja ensinava educação e política. Era a gente fazer esse trabalho escondido, em Pataxó, naquela casa lá em cima. Né? E fazia em Açu, lá naquela ali dentro, ali atrás, na Moisés Soares. Sei, que é da igreja, né? Quando foi o seminário. Foi o seminário. Perfeito. Aí a gente era esquisito. Na hora que chegava uma pessoa estranha, aí a gente dizia, vamos rezar o segundo mistério. E a gente rezava. Quando a pessoa saía, a gente voltava a ensinar a mudança para a democracia, né? Para que a gente, em vez de estar estudando para a questão da ditadura, a gente estudava o que é a democracia, como é bom, como não sei o que, a gente caminhava nisso. E aí a gente era quem pegava nos microfones. Fizeram muita festa, né? Muita atividade, e não prendia porque papai era delegado e vice-prefeito de Ipanguaçu. E para candidato também. Então, eu comecei a crescer. Havia um respeito muito grande. Era, eu respeito a papai também, né? Que aí o delegado vinha e papai, calma, não precisa ir hoje lá. Aí fomos para marcar uma vez, aí a Polícia Federal ia chegar lá e o padre agoniado. Aí, a gente, estrategicamente, vamos pedir a Alcanorte. Por que a Alcanorte? Porque a Alcanorte é internacional. Para ter um pedido de entrada, como é que diz? Solicitar um mandato para entrar. Mandato de busca. De busca, aí ele precisava ir aos Estados Unidos. Era solo internacional. Solo internacional. Então, assim, tudo isso a gente viveu, né? E eu vivi isso. Aí, com 18 anos, eu já comecei a discutir lá no IPI e em Açu a questão da cooperativa de artesanato. Exatamente. Né? Que foi a sua... Covale, que foi meu grande trabalho, assim, primeiro... Com Dona das Dores. Com Dona Francisca Eugênia. E a primeira presidente da Covale foi Nanã Pimentel. Ângela Pimentel. Perfeito. Eu ri muito que agora estão querendo tomar o prédio. Tia do atual prefeito. Do par de mãe. Sim, aí o pessoal disse, não, porque vamos tomar a Covale. Eu disse, como? Não, porque esse prédio é da prefeitura, esse prédio é do Denox. Aí a gente fez uma festa agora lá, não foi? Você estava lá. Não, nós fomos cobrir das mulheres empreendedoras. Sim, lá quando foi fazer você estava lá, aí eu cheguei, eu fui falar, eu digo, não, isso aqui é nosso. Aí o pessoal, o prefeito disse, não, o prefeito não vai tomar isso aqui não, porque o prefeito sabe que a primeira presidenta aqui, eu disse, a primeira presidenta aqui era Nanã Pimentel, era Ângela Pimentel, tia do prefeito atual. Então como é que ele vai dizer que isso aqui, ela está viva? Como é que ele vai dizer que isso aqui é da prefeitura? Porque queriam tomar para fazer. Você falou em Dona das Dores? Mãe de Pelé Souza, que é nosso funcionário. Ela conseguiu passar o saber dela, a arte dela para a Nora. Hoje a Nora de Pelé vive disso. Né? A esposa de Pelé vive disso. E toda quem quis aprender, aprendeu. Agora caiu muito porque ficou aí a gente, mas sempre eu estou lá articulando, né? Em Açu, a Covale, a gente deixou Aguinaldo, uma fábrica de colher. A gente diz colher, mas na verdade ele faz tudo de madeira. Aí por quê? Porque se a gente não tivesse com ele lá, já tinha um tomate. Aí a gente estou por trás, quando o pessoal chega lá querendo dizer que é, aí ele diz assim, não, você conversa com uma pessoa... Você conversa com uma pessoa que ela sabe resolver. Aí ninguém vem falar comigo. Porque quem vai dizer que eu não trabalhei lá? Porque você conhece a história. Aí na minha geração foi essa, né? E daqui, quando eu estava aqui para trabalhar aqui, que eu fui para Ipanguaçu, né? Fui secretária Você foi secretária em Ipanguaçu, Educação, né? 12 anos, na gestão de Zé de Deus. Sim, aí quando foi na gestão de... Edinho, aí aqui em Itajá, papai retomou a história da emancipação, né? Mas aqui, porque a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que fazer a Câmara. E papai pediu para doutor Nelson, a Edinho e doutor Nelson, para Hélio ser o prefeito. Aí doutor Nelson disse que não. Papai ia para o Cabresto e ele não ia dar a vez a papai. Aí foi quando Itajá juntou
e tomou Ipanguaçu de Itajá. Que elegeu Hélio. Hélio, prefeito de Ipanguaçu. Aí, quando elegeu Hélio de prefeito... Quem foi o vice de Hélio foi Mário Donço. Quer dizer, juntou Arapuá que sempre foi muito forte. E com muito voto, e a gente tomou Ipanguaçu. E aí, Zé Leão, que foi assim, um mestre na história, Zé Leão começou a pensar e trabalhar com Hélio, e a gente também. Eu fui secretária, a gente começou a pensar... Na emancipação. Na emancipação política. Então, a gente fazia o quê? A gente fazia as atividades, mas pensando sempre no processo de sempre ter maioria na Câmara. Porque se a gente sempre tivesse maioria na Câmara, a gente chegava lá. Aí começamos a fazer reuniões. Essa história tem ali no Telecentro, que a gente contou do ponto de memória de Itajá. Muito bem. Aí tem desde a primeira reunião que a gente fez, quem participou, o plebiscito e a eleição e quem foi eleito. A gente tem tudo exposto ali no Telecentro, que foi uma coisa minha, que tinha o ponto de memória de Chiquinha Pessoa e do Mamulengo, que era do Mamulengo, eu não vou colocar aqui, depois eu digo Mamulengo, porque era o pessoal de Aldeísa que estava fazendo. Sei. E os meninos de Chico. Depois tiveram algumas... Não andou? Não, porque achava que não estava elogiando, estava... Né? Denegrindo, né? Não, estava só... Sei. Aí o que acontece? Eles quiseram atrapalhar. Aí a menina mudou dele, do nome que era, para o Mamulengo. Então aqui tem um ponto registrado desde o IFAM, IBRAM, Ministério da Cultura, isso. O ponto de memória de Itajá, o ponto de memória Chiquinha Pessoa e o ponto de memória do Mamulengo. Então o grande nome, a gente... da emancipação foi Iberê, né? Iberê é o autor da lei que emancipou Itajá. Mas quem foi quem emancipou, quem foi o deputado que colocou, foi de lá do Alto Oeste. Elias Fernandes. Ah, não, é verdade. Não, Elias Fernandes. Não foi Iberê. Foi Elias Fernandes. E Elias Fernandes... Iberê era federal. Só tem razão. E Elias Fernandes aqui em Itajá não tem voto. É interessante. O filho dele, inclusive, foi depois candidato. Ele nunca cobrou isso da gente. Isso a gente deve, assim... Agora, como é que vocês chegaram em Elias Fernandes? Porque, assim, Elias Fernandes tem uma afinidade com João Eudes. João Eudes. E João Eudes, Gilberto, Zé Leão, Hélio, eu. Aí tinha outras pessoas aqui que isso encaminhava na articulação, Zé Firmino. Aí os vereadores Joãozinho... Zito, mesmo todos eles, esse povo, Dejailson, esse pessoal todinho foi começando a entrar na história e todo mundo queria Itajá. Então, a gente Elias Fernandes foi com João Eudes. Só que aí, Elias Fernandes, e a gente começou que Itajá é tão mutirão que até para se emancipar foi um mutirão de cidades. Exatamente. Aí, como foi articulado? Foi Itajá, se não fala a memória, Itajá, Fernando Pedrosa, Bodó e Porto do Mangue. Não, aí teve mais. Eu lembro dessas 4 aqui perto. Né? Mas aí teve Fernando Pedrosa, teve Bodó, aí teve Vem a Ver. Sim. Aí teve mais... Porto do Mangue. Porto do Mangue, outras que aqui no Trairi. Aí a gente foi era bem umas 10 ou mais. Aí o que fizeram? Articulação política entre os deputados de cada cidade. Pois é, né? Ou seja, não era um interesse só, era mais de um. Aí, se for só Itajá, talvez... Aí João Eudes foi bastante inteligente, né? Porque, junto politicamente, ele quem coordenou essa parte mais lá, Aliás, uma das cabeças, de tantas cabeças pensantes do Itajá, o João Eudes João Eudes e Zé Leão foram, assim, excelentes na conjuntura do todo, né? E todo mundo contribuiu, mas eles dois tinham mais essa ligação do como fazer Zé Leão e João Eudes da articulação política, né? Que a gente não pode negar que papai tinha tudo, mas ele fazia essa articulação política lá em Natal. E nessa articulação política, quando a ideia foi o quê? A gente junta todos os deputados de cada cidade, porque um não pode dizer que não vota contra o outro. Então, há um interesse mútuo nessa história. Na hora que eu quero que Bodó seja, né? Aí o deputado de Itajá votava em Bodó e o de Bodó votava em Itajá. E assim se fez o traquejo todo dos deputados. E o único deputado, nessa época já tinha o deputado
da oposição, que era Júnior Souto, e eu elogio muito Júnior, porque quando a gente chegou, todo mundo achava que ele não ia votar a favor. Mas eu, como sou a esquerda da direita lá de casa, né? E trabalhei muito nessa história da ditadura e grupo de jovens, não sei o que, fomos juntos. Não era um nome conhecido de encontros, né? Sempre. Encontros, a gente conhecia, a gente foi lá com o pessoal da juventude e conversou com ele. E a gente não teve um voto contra então, a emancipação. Foram 24 votos, né? Porque a gente faz muita referência ao Major Montenegro, que emancipou em Panguaçu, né, que era Sacramento. Mas é interessante essa história da emancipação do Itajá, que o trabalho coletivo prevaleceu, porque não foi só Itajá, não. Foram várias cidades. Porque é isso que eu digo, que Itajá é tão mutirão, que até para se emancipar foi um mutirão. Fátima, a gente já está conversando aqui, já está perto do programa, né? Tá certo, né? Tá certo? Tudo bem. Não. Sim, eu queria falar da minha irmã. Pois é, as Mara duas irmãs. e Ceissa. Porque Mara acabou tendo uma veia política. Sim, aí eu queria ver. Aí veio Mara, né? Que a gente tá saindo aí. Veio Mara. Aí Mara foi depois de mim 10 anos, papai teve Mara. E Mara também se criou nessa formação da gente política e tal. E aí, né, casou com o Josimar também. E Josimar também é primo. É verdade. Né, vocês são primos, então? São primos. E ele também, lá em Panguaçu, né, Mara chegou a ser a vice-prefeita, né? Chegou a ser prefeita. Passou 2 meses ainda assumindo, né? Houve aquele jogo que a gente sabe que o jogo da política que a gente... Que aí, infelizmente, Panguaçu deve ter sofrido um bocadinho nessa história. Que já tinha acontecido lá atrás com Geraldo Paulino. Com Geraldo Paulino, esse negócio todo. Também que é meu primo. Né? Geraldo Paulino também era. E a gente teve todo esse apoio na hora da emancipação, porque estava todo mundo lá como vereador. Entendeu? E, aliás, o interessante é que hoje Josimar é vereador em Panguaçu e o filho Agimiro de Mar vereador aqui, né? Ele é o presidente. Ou seja, interessante, tem o nome do seu pai, Agimiro Neto, né? Neto, Agimiro que Neto, é o nome do seu pai. Não pode muito assim, ele está se refazendo, teve a vontade de ser candidato, de ser político, está com essa veia política também, a gente está ajudando, e eu vim para cá por isso, né? Para poder ajudar Agimiro Neto a se eleger. E essa sua volta, porque se a gente fosse falar aqui nos países que Fátima andou, o trabalho que fez, sim, principalmente em países da língua portuguesa, né? Sim, a África, passei 3 praticamente. África, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Né? Passei 5, 6 meses na Europa, conheci toda a Europa, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, Portugal. A Holanda. Portugal não, porque eu não queria ver os ouros do Brasil lá. Aí conheci Suíça, Mônaco, e fui muito privilegiada, porque fui com serviço, com trabalho, né? E eu não fui não era passeando, não. Não, era trabalhando e passeando, porque também me deram muito passeio, mas eu trabalhei... Levando cultura e trazendo cultura. Trazendo cultura. Eu consegui fazer isso, eu agradeço demais a Deus, eu sou... agora volto a Itajá, mas eu quero falar da minha irmã menor, né? A mais nova, Ceissa, ela também é professora, ela passou no concurso, né? E hoje ela é professora concursada e passou também no Trem da Alegria, né? Papai Deus do emprego no Trem da Alegria. Foi, antes de 88. Antes de 88 era dado os empregos. Papai era quem dava os empregos. Era. Aqui era ele quem mandava. Era ele quem determinava quem era quem não era. Você não disse no início, ele era ligado a Luiz ou a Dinarte? A Dinarte. A Dinarte, Maria. Mas ele conversava com a Luiz, vinha para cá. Sei. Eu estou dizendo, nessa casa aqui, ele vinha, a Luiz vinha para cá para conversar. Por exemplo, Expedito Alves vivia aqui em casa. Sei. Né? E a Luiz, quando vinha para casa do meu padrinho, o padrinho Manelope, que eu respeito muito, quero muito. Que era Bacurau e fechador. E é o pai de Biel. Sim, né? Exatamente. Biel também que era um homem, sim, também muito político, respeitado. Vereador, muito respeitado, Biel, político. E Zé Evangelista, que é um grande, né, escritor. E papai se dava muito bem com eles, né? Ele conseguia conciliar o grupo de Dinarte e Manu conseguia conciliar o grupo de Aloysio. O que eu acho interessante é esse respeito mútuo que sempre existiu e ainda existe, né? É claro que as gerações elas hoje já mudam um pouco, até pela migração que houve com a construção da barragem.
o Itajá sofreu muito. Sofreu no aspecto assim, houve uma mutação enorme, porque tem muita gente de fora com o advento da barragem. E aí não consegue entender, por exemplo, a água daqui que foi colocada em mutirão, nós não pagamos a água, né? Até hoje, Até hoje a gente não paga. E aí de quem for cobrar a água, né? Isso é um problema se o gestor tentar... Inventar cobrar água, né? Porque a gente sabe de onde vem, o pessoal deu os terrenos tudinho para passar o canal, não foi indenizado. Foi dado todo o que, canal... aliás, esse canal do Baixo Açu, o canal que vem lá da barragem, é o único canal... se não me falha a memória, é o único do Brasil por gravidade. Ou seja, a água sai da barragem e vai para o Pataxó sem ter custo de energia. E aí essa gravidade passa por Itajá, que é o alto, e que deu os terrenos todinho para poder... Quer dizer, ninguém foi indenizado, todo mundo cedeu o espaço para poder ter água aqui, que agora o pessoal da Caixa estava querendo cobrar. Mas aí a gente foi esclarecer a eles aqui é diferente. Aqui é diferente, não é assim não, a gente deu, agora a gente cobra. E, quer dizer, você pagar a indenização de tudo isso, agora já é diferente. Aí acalmaram mais, porque achava que era qualquer um, e também o povo de fora gasta muito, porque não sabe, que acha que é a prefeitura. É feito, inclusive, eu escuto mais de uma pessoa do Itajá falando que é importante que haja essa consciência. O próprio Alaú, esse prefeito, se fala, olha, minha gente, embora seja gratuito, mas água é um bem que você tem que preservar. E também tem que cuidar. E o pessoal que estraga muito. E é importante que haja essa conscientização. Exatamente, que a gente tenha essa conscientização, cuidemos mais, né? Eu queria só finalizar com Ceissa. Ceissa é professora, ela é psicopedagoga, e aí ela também trabalhou muito, boa professora de quase todas as crianças por aqui, hoje é tudo adolescente. Aí a gente foi para poder, quando eu fui sair deixei o município, né, que Zé Wilson ganhou, mas Zé Wilson não me tirou, né? Zé Wilson me propôs dizer assim, não, você não vai sair. Você vai ficar ganhando o que você vai ganhar e eu vou aumentar a Vera, que vai ser minha secretária de Educação. Então, eu devo isso muito também a Zé Wilson, que ele me respeitou muito, trabalhei 2 anos... É importante relembrar essa memória de Zé Wilson, Lembrou de Zé Wilson, que era um homem muito bom. Para a gente, pode ser o que for para qualquer um, mas para mim e para a gente... Tratou com respeito, né? Tratou com respeito, não me colocou para fora, né? Não me colocou para fora, porque ele disse, olha, Fátima, eu quero você aqui junto de Vera, que é amigo de Vera, porque quando a gente perdeu, aí a gente foi a ele e disse assim, eu disse, Zé Wilson, você tem secretário de Educação? Aí eles tenho, Fátima, vai ser Vera. Eu digo, pois manda Vera logo para lá. O pessoal achou estranho, eu digo, não, Vera, você vem. Para fazer a transição. A transição tem que ser, de educação, tem que ser visitando as escolas. Claro, claro. Aí a gente visitou as escolas, porque Vera pegou todo o material que tinha em cada escola, porque na hora que eu saísse, aí o que acontecia? A gente conseguiu muita coisa, os prédios... E não ia estar às cegas, né? Não, e outra coisa, quando a gente conseguiu muita coisa para Ipanguaçu em termos de coisas boas para as escolas, né? Cadeira, reforma, aí televisão, bebedouro elétrico, geladeira, fogão industrial, a gente trouxe o baú da felicidade, a gente chama lá o baú da felicidade, a gente deixou em Ipanguaçu. Aí se eu saísse sem Vera, tá? A gente não sabe como era que ia ficar. Então a gente respeita o pessoal de Ipanguaçu, mas eu consegui com ele que ela ficasse, porque ele disse logo, você não vai sair. Você vai ficar para me dizer onde você arranjou tanto dinheiro. Ô, Fátima, e essa sua volta agora, né? Essa sua volta para cuidar da cultura, como é que tem sido isso? É uma coisa que você já conhece muito, né? Não, eu conheço muito, mas eu voltei aqui a Itajá, hoje está bastante diferente, né? Como o pessoal vivia antigamente, a gente não tinha... Na minha época, a gente não tinha prefeitura muito aqui, né? O dinheiro aqui era... A gaita era diferente. Eu saí antes de formação da prefeitura, em 92, né? Assim, eu saí em 97, então em 92 ainda estava administrador, 96 entrou o prefeito, que foi Gilberto, em 97 eu já saí daqui. Por quê? Eu tive que ir para Natal, porque como eu trabalhava na FETARNA, eu trabalhava em todos os municípios do estado. Você já aposentou ou não? Já, sou aposentado do INSS e do estado. Sim, pelo estado, em qual secretaria? Nas setas. Nas setas, né? Sei. Aí já o valor não é muito, Roberto. Não, o valor aposentado não é... Mas pelo porque menos eu sou administrativo, né, sem ser de educação. Verdade, eu não sou da diferente. área de educação. Perfeito. Mas eu não tenho
Raiva não, porque meu pai tentou muito eu ser da educação, mas eu não queria sala de aula. Eu entendi. Eu sou educadora popular. Uhum. Então eu gosto de ser educadora popular, ensinar o povo, né, sem aquele conteúdo já definido. Aquela coisa programática, programado, né? E ir para a sala de aula todo dia assinar e desassinar e remexer, eu não gostava. Aí eu fui, por exemplo, minhas irmãs todas são educadoras, Ceicinha é educadora. A gente foi para Natal e Ceiça foi também muito cedo, o pessoal já não conhece, né? Agora você já tem uma geração de sobrinhos chegando, aí medicina, dentista, sim, veterinário, aí já... fisioterapeuta, veterinário, agrônomo, contador, engenheira química, dentista, aí já tem uma geração grande, né? Hoje com toda essa história de estar lá na casa, o povo estudando lá também. Olha, a gente vê hoje o estado da Jambirão ter o nome do seu pai, sim, num projeto envolvendo o menino do Itajá, que fez sucesso no México, juntamente Cinha, com Souza, com Netinho. Afilhado de Ceicinha. Né? O Cinha é afilhado de Ceicinha. A Ceicinha é afilhado dele. E comadre Maria Dalva era uma pessoa muito daqui, porque aqui em casa era assim, a gente não tinha empregado, né? Mas quando era de manhã, todas as pessoas assim que convivia com minha mãe tinha dificuldade, porque ela era intolerância à lactose, ela não sabia. Fazia queijo, comia queijo e tomava leite. E elas vinham para cá, assim, a Polônia, comadre Maria Dalva, comadre Mariinha, várias pessoas vinham para cá ajudar a mamãe, né? E sim, é filha de comadre Maria Dalva e Antônio Matia, que era grande jogador. É verdade. Matia se sobressai. Antônio Matia, Pedulino, foi dessa geração lá. Dessa geração, aí o que acontece? Ela vinha para cá. Aí daqui a gente, quando saía, aí levava assim, aqui tinha muita banana, muita coisa, e a gente trocava, certo? Então, essa troca fez que a comadre Maria Dalva era muito daqui de casa. E Cinha também, né? Então, assim, a gente está colocando que ele, quer dizer, que ele foi, eu ia colocar. E o campo, a gente teve várias gerações, depois, o pessoal no campo do esporte cercou em mutirão, né? Depois murou, né? Depois fez arquibancadas, né? E hoje agora está fazendo assim, eu não sei nem como dizer, né? Eu vi a maquete, achei uma coisa a coisa maravilhosa, mais linda que pode imaginar, né? E treinar o povo que quer treinar para jogar. Que é a grande proposta dessa nova geração, porque a gente perdeu, tem um hiato aí entre Cinha, Netinho, Souza, Bebeto, George e tantos outros, Gilson Lopes. Tem um hiato que a gente precisa retomar, quando eu digo a gente, a revelar nomes, a revelar jogadores, né? Eu acho que essa proposta do campo, com a escolinha, está chegando com esse suporte de Cinha, que embora cidadão mexicano, mas não esquece as raízes, né? Itajá, não tá vendo eu voltando? Porque aqui a volta foi exatamente pensar em mexer de novo, porque a gente teve aqui grupos de danças muito folclorísticos, muito grandes, onde a gente levou a dança de Itajá até para Brasília, né? A gente foi 2 vezes a Brasília, no tempo dos congressos da CONTAG, levamos a dança de Itajá para Brasília, né? E levava para todo o estado, todos os municípios, a gente ia para a Sul vinha para cá, a gente ia para Panguaçu, Alto Rodrigo, para São Rafael, então os grupos assim, aí parou mais, né? Porque o pessoal ficou muito naquela questão das disputas bestas, né? Que eu acho muito... Esse radicalismo, inclusive, que a gente não vai entrar no detalhe. Vou entrar, não é bom em canto nenhum, né, Fátima? Não, radicalismo, e principalmente partidário. Aí esse é terrível. A gente tem que construir isso, e aí Joãozinho está dando essa oportunidade para a gente vir construir esse novo olhar de cultura, né, que tem aqui. Valorizando os filhos do Itajá, independente porque eu tenho sentido desde a gestão dela, independente da cor partidária, né? Vamos ser assim, há um concurso do Itajá, vai chamar, então chama os profissionais do Itajá, né? E o pessoal mesmo da rua que precisa estar trabalhando, né? É o rezadeira, é o que planta as medicinais, é o pessoal que vai fazer... Agora, a grande pergunta, assim, acho que esse menino, o Alaô, genro, casou com a filha de Gilberto daqui. Também é pessoa, eu digo que ele é primo, como o padre também daqui, né? O padre Inácio Porque Lopes. O avô dele, inclusive, é do Cuó, lá do pé da serra do Cuó, Pedro Tintim, aliás, filho
Tito Pedro. Tito né? Pedro, né? Avô dele. A gente sabe por parte de mãe. Por parte de mãe, né? Que a gente sabe como é a contato que a gente tinha com eles lá perfeito, em Panguaçu, perfeito. né? E ele deixou a história, deixou um legado muito legal. Muito bom em Itajá. Assim, e Joãozinho, quer dizer, o pai, que foi um grande articulador, ainda é. O João Eudes. Mas a dificuldade homem de confiança de Secrepino durante muitos anos. E tem um filho, de repente, que chega como advogado. Como advogado no município. E a gente está tentando ver todo esse legado continuar. Construir sempre um Itajá moderno, é isso? E outra, com a questão de ser o povo de Itajá vivendo e mandando no mesmo Itajá. Sei. No bom sentido, né? Que não haja divisões. Que não haja divisões e que a gente possa estar construindo isso muito legado, muito bom, com todo mundo e com todas as pessoas, porque cada pessoa tem um jeito. Meu pai dizia isso. Minha filha, você vai lutar com gente? Eu adoro lutar com gente. O pessoal não gosta. Meu avô dizia que é muito difícil. Ele preferia os animais porque obedecia. Eu não. Gente não obedece. Eu sou o contrário. Adoro mexer com gente. E por quê? Porque a gente tem estratégia. Eu fiz, graças a Deus, também muitos cursos nessa área. Mas o grande mestre seu foi seu pai. Meu pai foi o grande mestre. Todas as estratégias. E eu também fiz muitos cursos e estratégias fora do Brasil. E que foi muito bom. Fiz um na Alemanha, que tem uma metodologia fantástica para a gente trabalhar em equipe com gente. Não dá briga, a gente sabe trabalhar isso muito bem. E assim, a gente tem que aprender essas coisas, né? E não confundir. E outra coisa, Fátima, minha gente, tem uma coisa, se eu não quero algo ruim para mim, eu não posso querer para o meu semelhante, Porque né? a gente estava essa semana exatamente fazendo o planejamento estratégico e eu costumo usar reflexões. Aí a gente colocou o pessoal do sim e o pessoal do não, né? Existe gente do sim e gente do não? Claro. Existe em todo canto. Existe em todo canto. Né? Existe... Aliás, o contraditório, ele é interessante. Agora, quando eu convenço, e você tem que me convencer, porque essa opção é melhor do que a outra, né? Porque o papai diz, minha filha, cada uma pessoa é um jeito, cada uma pessoa age de um jeito. Cada cabeça é um mundo. Cada cabeça é um mundo. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são. Agora, Perfeito. Quando a gente consegue construir coletivamente as ideias, aí a gente não tem para que apontar que está errado ou que está certo. Mas construir uma ideia conjunta, a gente pode construir. E buscar sempre soluções, E buscar né? soluções e buscar a alternativa viável. Ele ensinava muito isso a gente, eu aprendi e trabalho muito isso. Aí a Mina ri porque a gente botou as 3 peneiras. Tem uma reflexão sobre as 3 peneiras, né? Sei. Aí é aquela história. Você acha que isso é importante dizer? Aí, se fosse com você, como era que você via? Aí a outra peneira aí. Como é que você chega no final e você não acha que não pode mais contar? Aí quer dizer, tem uma coisa bem interessante das reflexões, Sim. né? Aí a gente mostra o retrato, que a gente, quando não tem a imagem completa das coisas que a gente quer, a gente vê tudo errado, né? Ou então a gente vê coisas que a gente não vê. Aí a menina ri, porque eu tenho um retrato muito interessante, que vem a imagem aí, é um buraco, é uma pessoa, é não sei o quê, é bereré. Quando você mostra o outro lado perfeito, é uma vaca. Fátima, eu quero agradecer muito essa prosa e sei que isso no futuro vai render mais coisas, né? Você gostaria, tem alguma música que lembra você, assim, que você gostaria que a gente rodasse aqui no final do programa? Alguma música, sabe, que marcou você em algum momento? Né? De tantas... Eu tenho uma música muito interessante que é desde criança que eu gosto, é Índia. Índia, seus cabelos. Porque a Índia, eu ainda trabalho com eles, né? Porque tem esse e tem. Ainda fui em férias. Então é essa daí. As duas. Qualquer Índia que tocar tá bom. Newton César, né? Um é Newton César. E ainda fui para férias passear. E aí a outra Índia era a história de que a gente tem um trabalho. Eu trabalho com indígena, com quilombolas e com cigano no estado. Eu sou de uma ONG, Secop. Muito bem. Conversei aqui com minha amiga, querida amiga das antigas. A gente se encontra pouco, né? Eu digo sempre eu agora, Fábio, em setembro, completo 40 anos aqui na casa. E fico muito feliz de poder ter acompanhado a história do Itajá em muitos momentos. Em muitos momentos. Porque, assim, eu me sinto... Itajaense. Porque, assim, como filho do Coó, natural do Coó lá, então a gente é nosso, né? Tá em casa, né? Eu sou ligado a Ipanguaçu porque eu adoro Ipanguaçu. Eu não saio de Ipanguaçu nunca.
né? Eu nem saí de Panguaçu, nem Panguaçu sai comigo. Eu que estou trabalhando naquela história do Museu da Picada. Oh, excelente, Excelente, lindo, maravilhoso. Infelizmente, agora a gente está com o nosso amigo que está doente, o que é da Secop, coordenador, está ficando cego. Então, assim, é muito triste, mas a gente vai retomar. A gente podia recuperar e fazer, por exemplo, algo lá na Serra do Puxa, onde aquele avião caiu em 1900 lá no final da Segunda Guerra Mundial. Até hoje tem gente em Açu que tem parte do avião, que isso pode ser recuperado. Porque se a gente não preservar a história, minha gente, como é que a geração futura vai saber o que aconteceu lá atrás? Né? Aí isso lá a gente está puxando, e que tem a história também do Baobá, na Terra de Risa, ela já abriu o espaço, e tem também toda a história do pessoal, né, do quilombo, né, que eles dizem que não, da picada também, que eles dizem que não é quilombola, mas a gente já descobriu porque que eles não são, né, eu brinco muito, e eles começam a rir porque é brincadeira, né, é dizer que quando a porteira era fechada, lá tinha uma história muito estranha, né. Então, não pode contar aqui. Tem história que a gente não pode contar. Fátima, aí eu estou aqui à disposição. Eu agradeço e torço que você faça um bom trabalho com essa cabeça que você tem de unir coletivamente, de unir num só povo, numa só união, que haja discordância de vários. É importante que haja, mas que se pense sempre no Itajá, num povo melhor, na cultura melhor. No conjunto, né? Nas ideias do conjunto. Eu agradeço também a vocês. Estou aqui à disposição. Não só aqui também em Itajá, mas em Panguaçu também coloco também à disposição. E aqui, Fátima falou de muitas pessoas, mas outras ficaram sem ser sido. Mas Itajá é isso. É esse povo, é o mundo, povo. Né? Nós e acabou. Se as meninas riam, eu digo, poroca, é boroca, é apelido e a gente tá junto. E aqui em Itajá é assim, graças a Deus a gente está por aqui. A todos o nosso muito obrigado, vamos ficando por aqui, no próximo domingo, se Deus o Criador permitir, estaremos de volta com mais uma audição aqui do nosso Memória Viva, pela sua princesa. O programa nós fizemos aqui. Hoje, vamos mostrar um pouquinho da imagem aqui, de onde é que nós fizemos. Ó, essa praça aqui, que hoje está mais moderna, mas tem um nome, né? De Manuel Admiro. Exatamente, tem um nome também de Manuel Admiro, porque de frente à casa aqui de seu Manuel Admiro, onde as coisas sempre aconteceram, tá certo? O nosso muito obrigado, agradecendo a você pela audiência. Se Deus o Criador permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma audição do nosso Memória Viva. Aqui se conta história. Um abraço, bom dia e até o próximo domingo.